Continuando o texto, os recursos para o bom adestramento, nós vamos entrar na segunda parte do texto, falando sobre a sanção normalizadora. Aqui, ele vai falar de normas, né? Que todo o processo de disciplinamento, de olhar, também tem um código penal, pequenos códigos penais. Não é o código penal em si, né? Mas são pequenos, assim, aplicações. Né? Vocês sabem, por exemplo, a UNIRG tem seu próprio regimento. Qualquer liga que for criada na UNIRG tem também um regimento, e assim por diante. Tem uma resolução do conselho. Então, são normatizações, subnormatizações. Então, ele vai dizer o seguinte aqui. Aqui se trata agora de falar de pena, né? Na essência de todos os sistemas disciplinares, funciona um pequeno mecanismo penal. Então, no disciplinamento das pessoas, e aqui nós estamos falando de poder disciplinar, há que ter pena, né? Um mecanismo penal. Por quê? Porque aqui nós vamos falar de recompensa e de premiação. Premiação ou punição. Então, ele diz assim, tem micropenalidades na oficina, na escola, no exército. São pequenas penalidades e o esquema de como elas podem ser aplicadas. As disciplinas estabelecem uma infrapenalidade, quadriculam um espaço deixado vazio pelas leis, qualificam e reprimem um conjunto de comportamentos que escapa aos grandes sistemas de castigo por sua relativa indiferença. Então, naquilo que ficou lacunoso, né, as pessoas, então, olha, nós vamos colocar isso aqui. Veja uma escola. Né? Claro, você tem as normas do Estado, as normas do município, nos regimentos. Mas lá naquela escola em particular, lá o diretor vai dizer, olha aqui, ó, se um determinado aluno não faz isso, aqui tem um livro que vai registrar quantas faltas você tem. Quando inteirar, por exemplo, 3 faltas, você vai receber uma suspensão de 1 dia. Se incorrer, de 3 dias. Se incorrer de novo, uma expulsão. Isso é uma micropenalidade. Por quê? Porque no esquema maior, as pessoas não iam se preocupar com esses detalhamentos. Né? Aqui no regimento da UNIRG, quando o pessoal estava fazendo esse novo regimento, queríamos colocar lá dentro, eu fazia parte na época, todos os regimentos, incluindo da biblioteca, dos funcionários, né, das ligas, enfim, dos conselhos de curso. E aí o pessoal falou, não, nós vamos disciplinar no geral, depois cada um faz o seu à parte. Essas são microestruturas de leis, certo? Então é isso que o Michel Foucault vai dizer. Aqui na sanção normalizadora é isso que vai funcionar. Né? Então uma maneira específica de punir. Essas formas são modelos reduzidos de um tribunal. São pequenos tribunais. E o objeto desse tribunal é a inobservância, inadequação à regra e os desvios. Então, a penalidade em relação a isso, você tem como objeto aquele comportamento que não foi adequado, né? Os desvios de conduta. Né? Enfim, é isso que se coloca, né? Como aquele aluno bagunceiro numa sala de aula. Né? O aluno que cola numa sala de aula. Então, lá num regimento maior, não vai dizer o aluno que colou, né? Como é que você vai fazer? Não. Ali você, na hora, coloca uma penalidade interpretando aquilo que está no maior. Então, é a lacuna deixada pelas grandes leis. O castigo disciplinar tem a função de reduzir os desvios. Então, é uma penalidade então implica em castigo, e o castigo é para corrigir esses desvios. Então, tem uma natureza corretiva. E também, para que se corrige? Você corrige porque você privilegia o comportamento isomórfico, para que todo mundo tenha exatamente o mesmo comportamento. É para isso que serve a sanção normalizadora. Certo? Castigar, então,
é uma forma de exercício. Castigar é exercitar. É menos a vingança da lei ultrajada que a sua repetição, sua insistência redobrada. Então, se castiga aqui para que a pessoa não faça aquilo de novo, não seja reincidente. Então, essa é a ideia que se coloca aqui nessas pequenas sanções normalizadoras, né? E aí também, essas sanções, normalmente, elas têm um sistema duplo, né? Tem uma dupla face. Primeira coisa, ela tem uma gratificação, né, que são os sistemas de recompensa, de premiação, e também de sanção, de punição. Então, para aqueles que tiveram um comportamento esperado, prescrito, tem um prêmio, tem uma recompensa. E para aqueles que não fizeram isso, vai ter uma punição. Então, isso aqui vai fazer com que, assim de cara, de entrada, a gente comece a distinguir as pessoas, né? A separar, a classificar os sujeitos, né? Então, fazer com que as recompensas sejam mais frequentes que as penas. Essa é a ideia, né? Então a gente vai dividir aqui, o sistema duplo é sempre isso aqui. Nós vamos dividir os seres, né, os sujeitos, entre bons e maus. Então a gente vai então gratificar e vai castigar. É isso que funciona dentro de uma sanção normalizadora. Então os sujeitos devem ser marcados numa hierarquia honorífica. Então, vamos ter dentro dessa sanção uma forma de hierarquizar os sujeitos. Ele vai dar aqui como exemplo, numa escola, por exemplo, os alunos que são considerados muito bons. Esses alunos muito bons, eles portam no vestuário, no uniforme, essa distinção. Então, eles teriam uma dragona de prata. O que é dragona? Dragona é aquela pala que tem aqui no ombro, normalmente em uniformes militares. Olha lá a fotografia do general Marechal Deodoro, né? Tem, né, uma paleta aqui de prata, né, de metal, e também é enfeitada com fios dourados, né? Roupa assim dourada, seda dourada, enfim, né? Essa é a dragona, né? Coloca dos dois lados assim no ombro, certo? Então, para os muito bons, havia uma dragona de prata. Para os apenas bons, uma dragona de seda papoula prata. Então já era menos aí. Seda, papoula, prata. E para os medíocres, lã vermelha. Para os maus, uma lã parda. E para a classe vergonhosa, que é aquela ralé mesmo, né, um vestido de burel. Nem isso tinha mais. Né? Nem as dragonas mais. Aí já era um vestido de burel. Assim, é o pessoal que ninguém deveria encostar nele. Né? Então, há uma hierarquia assim. A sanção normalizadora faz essa distinção dos indivíduos. Certo? E essa ideia de uniforme nós temos até hoje. Né? Me estranha muito, uma das coisas assim que... Claro, tem lá as suas vantagens, né? Mas uma coisa que me estranha muito quando o universitário entra no primeiro período de qualquer curso é que logo na primeira semana eles tratam de duas coisas. Primeiro é a cor do uniforme, a cor da camiseta, para todo mundo ter a mesma. É interessante isso. Ou seja, todo mundo vai vestir a mesma camisa. Todo mundo vai se enquadrar, né, vai estar dentro de uma configuração. A sanção normalizadora almeja isso. Né? E o outro assunto que eles falam, assim, logo de início também, é organizar a turma para pensar na formatura, ou seja, estão acabando de entrar e estão pensando na formatura. Né? Tem lá suas razões, né, mas é um detalhe que eu sempre achei estranho. Né? Bom, e aí então ele diz o seguinte, essa sanção normalizadora, ela põe em funcionamento 5 operações bem distintas. 5 operações. Enumero para vocês. Ela, em primeiro lugar, ela compara indivíduos.
ela diferencia os indivíduos, ela hierarquiza os indivíduos, ela homogeneiza os indivíduos e, por fim, ela exclui os indivíduos. No caso, por exemplo, aquela classe vergonhosa, vestidos de boral, já estava excluída. Então, tudo isso aqui está sob a alcunha de normalizar. Repito, ela compara, diferencia, hierarquiza, homogeneiza e exclui. Então, é isso que ocorre com a sanção normalizadora. Né? E o poder da norma, diz ele, olha, em certo sentido, o poder de regulamentação obriga à homogeneidade, mas individualiza, permitindo medir os desvios, determinar os níveis, fixar as especialidades e tornar úteis as diferenças, ajustando-as umas às outras. Então, ao mesmo tempo em que ela vai hierarquizando, vai diferenciando, no final ela homogeneiza. E se não dá, também exclui. Então, é isso que ela fala. Tá certo? Essa é a segunda parte, paremos aqui.